Meus caros amigos e amigas, uma alegria nos encontrarmos mais uma vez para a nossa Escola da Fé. Mais uma vez estamos aí para trazer até você aquilo que a Igreja nos ensina, né? A Mãe Igreja nos ensina. Muito bem, nós estamos estudando esse documento tão importante do Papa Francisco, Amoris Laetitia, a alegria do amor na família. Seria essa a tradução mais ou menos do latim, né? Eu quero lembrar que o Papa Francisco ele realizou 2 sínodos dos bispos sobre a família e depois ele escreveu esse documento muito importante. E ele estabeleceu o ano da família. Começamos lá em 19 de março e vai até 25, 26 de junho do ano que vem, quando, então, nós teremos outros acontecimentos importantes na história da Igreja, que vai ser exatamente o encontro, né, do Papa com as famílias, né? O encontro mundial do Papa com as famílias, que vai ser esse ano em Roma. E o Papa, então, estabeleceu o ano da família e pede que a gente estude esse documento. Na verdade, é um documento muito profundo, muito detalhado e muito rico de ensinamentos. Então, o que nós estamos fazendo aqui, nessas 4 aulas, vamos dizer assim, da nossa Escola da Fé, é detalhar um pouco esse documento para que todos possam conhecer um pouco melhor. Certo? Convido você para a gente rezar um pouco, pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção para esse nosso programa de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, apreciemos bem este documento do Santo Padre e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria nos ajude nessa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos, vamos continuar então o nosso estudo sobre a Amoris Laetitia, que nós já começamos na nossa reflexão anterior. Eu gostaria de mostrar apenas um livro que serve assim de auxílio para a gente aprofundar esse estudo, Família Santuário da Vida. É todo um estudo sobre a família que esse livro traz e exatamente que o Papa Francisco coloca nesta exortação apostólica. O que nós queremos hoje estudar é a parte que o Papa chama de a graça do sacramento nupcial. A graça da união do casal em Deus, na igreja, pelo sacramento, né? E ele coloca aqui a pastoral familiar, que toda paróquia deve ter, né? Deve se preocupar, acima de tudo, com a vida espiritual do casal. O casal que vai se preparar para o casamento e também o casal já casado, né? Colocando de maneira clara e profunda o querigma. Veja que coisa que o Papa pede. O querigma o que é? É o anúncio de Jesus Cristo como o único Salvador, né? Aquilo que São Pedro disse lá nos Atos dos Apóstolos, né? Não nos foi dado outro nome embaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. Isso é muito sério, né? Não nos foi dado outro nome embaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. Porque só Jesus Cristo e mais ninguém é ao mesmo tempo homem e Deus e pôde então pagar diante da justiça divina o nosso pecado, que fere a majestade infinita de Deus.
Então, só uma reparação de valor infinito poderia nos libertar, né, da perda eterna. Mas para que alguém pudesse fazer esse pagamento, tinha que ser alguém que fosse Deus. Alguém que tivesse uma dádiva de valor infinito para oferecer a Deus. Exatamente Cristo ofereceu a sua vida divina. Por isso que não tem salvação fora de Jesus Cristo. Então, o Papa pede que, né, exatamente o casal seja levado a esse encontro com Jesus Cristo Salvador. E aí, possa então viver o sacramento do matrimônio. Ele diz que o casal deve ser levado a compreender que o matrimônio ele é um dom de Deus, né, que deve ser bem cuidado, né? Quando você recebe um presente valioso, você cuida bem, né? Então, o matrimônio é um dom, é um presente de Deus. Por quê? Porque é a graça de Deus na vida do casal, né? Então, o matrimônio deve ser bem cuidado, diz o Papa. Na carta aos Hebreus, nós encontramos uma passagem para os casais que diz o seguinte: seja o matrimônio honrado por todos e imaculado o leito conjugal. Ou seja, a fidelidade do casal, a vida dos dois deve ser algo sagrado, né, que não pode ser violado. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 13, no versículo 4. Este dom de Deus, né, inclui, o Papa diz, a sexualidade, a expressão do amor conjugal e a geração dos filhos. É assim que o Papa define a dimensão da vida sexual, na vida do casal: expressão do amor conjugal e geração dos filhos. Ou seja, é o crescer e multiplicar que Deus colocou para o casal. Quando a gente vê essa expressão do amor conjugal, é muito significativo isso, né? Um casal, um manifesta o seu amor pelo outro de muitas maneiras. É o carinho que tem com o outro, a compreensão, o perdão, né, a lembrança que tem, a atenção que tem com o outro, uma série de coisas, né, que são assim como que expressões do amor conjugal. Mas, evidentemente, a expressão, vamos dizer, radical, mais profunda e mais sensível do amor conjugal é a vida sexual, não tem dúvida. E aí, Deus gera os filhos, né? É uma coisa muito interessante que mostra para nós que, né, o sexo, a atividade sexual, longe de ser alguma coisa proibida, né, feia, pelo contrário, é dali que se geram os filhos de Deus. Então, longe, né, de poder haver algo errado. Infelizmente, o sexo fora do casamento, fora do seu contexto, aí sim, ele vai gerar uma série de problemas, né? Tudo que está fora do seu lugar é complicado. Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, dos olhos. Os olhos, eu penso que é uma das coisas mais bonitas que temos no corpo humano, não é? Tem gente que tem um olho verde, um olho azul, que coisa bonita, né? Mas se você tirar o olho daqui, ó, da órbita dele, e você colocar o olho aqui, por exemplo, no rosto, ou colocar o olho na testa, o que você tem? Você tem um monstro, não é? Assim é o sexo. No casamento, ele é algo maravilhoso. É a expressão do amor do casal. Eu gosto de dizer que é como que a liturgia do amor conjugal, a festa, né? Mas fora do casamento é complicado. Quantas consequências nós temos, né? Adultério, fornicação, doenças até venéreas, né? Brigas, divórcio, separação, porque, né? Então, é isso que o Papa quer colocar, né? São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, que ele trata desse assunto, né? Com os coríntios, ele fala que não vos recuseis um ao outro, a não ser por algum tempo de comum acordo, para vos dedicardes à oração. Olha aí, São Paulo, que era um homem solteiro, celibatário, recomendava aos casais: não vos recuseis um ao outro, a não ser por algum tempo de comum acordo, para vos dedicardes à oração, né?
Inclusive, o Código de Direito Canônico da Igreja, quando fala desse assunto, ele fala mais ou menos que o casal tem um para com o outro um verdadeiro débito conjugal, né? Ele coloca, um não deve se negar ao outro na atividade sexual, a não ser por um motivo sério. Claro que muitas vezes, né, principalmente a mulher que tem mais problemas no campo sexual do que o homem, claro, tem que ser respeitada. Muitas e muitas vezes ela pode não ter condição, não só física, mas psicológica, mas não se deve recusar, né, sem um motivo sério, né? E é importante que o casal cuide dessa dimensão do casamento. O casal que tem dificuldade nisso deve procurar um recurso, um tratamento, se for o caso. Aconselhamento, ou com psicólogo, ou com algum casal que possa ajudar, né? E dentro da pastoral familiar, o Papa recomenda, né, que os casais mais antigos, mais maduros, possam ajudar os casais mais novos, né? Ele diz, vivida de modo humano e santificada pelo sacramento, a união sexual é um caminho de crescimento na vida da graça para os esposos. Olha aí, o Papa chega a dizer que, né, a união sexual é um caminho de crescimento, e é mesmo. A própria psicologia mostra hoje que um casal que tem harmonia sexual é um casal que cresce, né, no seu relacionamento, cresce na sua graça. É importante entender. Eu escrevi um livro, não está aqui agora, que eu chamei de Vida Sexual no Casamento. Porque muitas pessoas me perguntam, né, o que é válido, o que não é válido numa atividade sexual do casal. Então eu escrevi, inclusive pedi a vários padres, né, especialistas em moral católica, que desse uma analisada, pedi ao senhor Bispo Dom Beni que desse o imprimato para publicação, né? Porque isso é muito importante na vida do casal. Há muitos casais que se desentendem muito por causa da vida sexual. Bom, é o mistério nupcial, né? O seu valor está exatamente, o valor do matrimônio está exatamente no consentimento pelas quais eles se acolheram e doaram reciprocamente para partilhar a vida toda, né? Então, a atividade sexual faz parte do sacramento do matrimônio como um todo. O Papa chama de mistério nupcial, né? Esse mistério de consentimento pleno, tanto assim que a Igreja considera que um matrimônio pode ser declarado nulo quando houve a falta de um consentimento pleno. O consentimento pleno é aquele sim que o casal diz no altar, um para com o outro. Vocês querem se casar? É de livre e espontânea vontade? Sim. Né? Ninguém está aqui enganado, amedrontado, coagido, chantageado. Não. Nós queremos casar porque nós nos conhecemos, nós nos amamos, sabemos as qualidades e os defeitos de cada um. Então, ótimo. Mas se há alguma obstrução a esse consentimento pleno, aí o casamento pode não ser válido, o matrimônio pode não ser válido, né? Mas aí a Igreja diz, o matrimônio válido ele é indissolúvel. Se valeu, acabou, valeu para sempre. Só a morte pode separar, né? E aquilo que Jesus disse, o que Deus uniu, não separe o homem. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 6. Né? Então, a Igreja, muita gente questiona, mas como é que pode a Igreja aceitar que haja uma nulidade de casamento, se o casal casou? Espera aí, é preciso entender o seguinte, casar-se é uma decisão muito séria, é uma decisão que você toma para a vida inteira. Você pode mudar de profissão se você quiser, sem problema nenhum. Você pode mudar de outras coisas, de cidade, você pode mudar, mas você não pode mudar de marido e de mulher. Então, é uma decisão muito séria. Então, a Igreja quer garantir a gente
que o casamento seja válido quando realmente eu quis casar de fato. Porque a gente encontra muita gente que se casou, não sabe nem por que casou. Alguns casam porque querem sair de casa, outros casam porque está, né, tá pressionado. Então, é importante, né? E aí, outra coisa que é preciso importante, é possível viver esta indissolubilidade do matrimônio se o casal conta com os auxílios da graça de Deus. Aí entra o ingrediente importante que o Papa coloca, né? Com a graça de Deus, a gente vive. Porque é preciso entender que o casamento são duas pessoas diferentes que se unem. E sendo pessoas diferentes, que vêm de famílias diferentes, educação diferente, pais diferentes, é claro que quando passam a viver juntos, começam a surgir os problemas, as dificuldades financeiras, saúde, outras coisas, começa a haver atrito. Mas quando existe a graça de Deus, que alimenta o casal com o amor de Deus, aí entra aquilo que São Paulo fala na Carta aos Coríntios, capítulo 13, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se cansa, o amor não busca o próprio interesse, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor não passa jamais. Mas é preciso a graça de Deus. Então, a grande recomendação que é nessa encíclica pastoral, nessa exortação apostoral que o Papa faz, exatamente que os casais, sobretudo os casais novos, sejam preparados nisso, né? A família e o matrimônio foram redimidos por Cristo, restaurados à imagem da Santíssima Trindade. O Cristo entrou na nossa história pela família exatamente, né, para restaurar a família. E o primeiro milagre dele não é à toa que foi feito num casamento, num matrimônio, né? Porque ele quis redimir a família e quis redimir o matrimônio, né? E o seu significado assim pleno exatamente está na união do Cristo com a sua igreja, né? O significado profundo do matrimônio está exatamente na união do Cristo com a igreja. O casamento, o homem com a mulher, o matrimônio, é um sinal, é um símbolo da união do Cristo com a igreja. Por isso que São Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 5, né? Versículo 25, São Paulo fala: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, é bonito que em toda a Bíblia a gente tem duas alianças, né? Aliança antiga e aliança nova. A aliança antiga, Deus comparou com o que? O amor, com que o matrimônio de Javé com Israel. Israel, a esposa de Javé. Entre todas as nações, Deus escolheu aquela esposa. No Novo Testamento, é o Cristo e a igreja. Agora já não é mais Deus e um povo. Não, agora é Deus e toda a humanidade, a igreja, né? Então, quando um casal, por exemplo, rompe a sua união, ou existe, por exemplo, infidelidade, é como se nós manchássemos esse mistério da união do Cristo com a igreja. O Papa João Paulo II fala muito nisso, entende? Ou seja, o matrimônio é algo sagrado, é uma instituição divina, né? A união conjugal ela é sagrada, porque foi instituída por Deus, para que dela, né, nascesse a família, que o Papa chama de santuário da vida, né? João Paulo II chamava de santuário da vida, patrimônio da humanidade. Ele dizia uma instituição inegociável, né? A célula máter, a célula que sustenta a humanidade. Se a família for rompida, né, é como se você pegasse uma rede e você fosse cortando, né, os elos dessa rede. O que vai acontecer com essa rede? Fica toda esburacada. É uma rede que não serve mais para ser rede, né? É hoje o que acontece com a sociedade, né?
Na medida que vai crescendo o número de divórcios, vai crescendo o número de separações, ou então vai crescendo o número de casais que se unem sem o matrimônio, a sociedade vai ficando esburacada. É isso que a igreja ensina. Né? Não é à toa que o primeiro milagre de Jesus foi exatamente numa festa de casamento em Caná da Galileia, que São João narra lá no capítulo 2 do evangelho dele. Né? É interessante a gente notar também que Jesus conviveu com a família de São Pedro. Né? O evangelho de São Mateus, no capítulo 8, fala que ele morava ali na casa de Pedro, em Cafarnaum. Pedro tinha sua sogra. Não sabemos se a esposa de Pedro era viva ainda ou não. Né? Ele era amigo também de uma outra família, a família de Marta, de Maria, de Lázaro, né? Que ele gostava de ir ali, inclusive ressuscitou depois Lázaro. Né? Então, Jesus ele entra na nossa família, na nossa história, exatamente pela porta da família. Né? O Papa São João Paulo II, na Carta às Famílias, que eu já citei aqui, que ele escreveu em 1994, o Papa João Paulo II, ele dizia que, naquele documento dele, Familiares Consórcio, né, sobre a família, ele falou da família como o caminho da igreja. Né? Ele diz que o futuro da igreja passa pela família. Olha, isso é importante. O futuro da igreja passa pela família. Por quê? Porque é na família que a criança aprende as primeiras coisas da fé. É na família que a criança aprende a rezar. O catecismo da igreja diz que os primeiros catequistas da criança são os pais. Agora, o que acontece com uma criança que não tem uma família cristã, que educa na fé? A criança vai crescendo sem saber nada de Deus. Muitas vezes chega na adolescência, na juventude, sem saber nada. Então, essa frase do Papa João Paulo II, a gente tem que pensar nela. O futuro da igreja, e não é só da igreja, é da nação também, passa pela família. Né? A gente sabe que Jesus elevou o matrimônio, o casamento, a sacramento. Né? O casamento, eu diria, é a instituição natural, mas Cristo elevou a dignidade de sacramento. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 19. O sacramento do matrimônio não é uma convenção social, não. É um dom, diz o Papa, para a santificação e a salvação dos esposos. Olha que dimensão profunda do matrimônio. É um dom da graça de Deus, primeiro para a santificação do casal e, consequentemente, da sua salvação. Não é? O matrimônio, quando faz com que o casal mutuamente se eduque, porque para viver com alguém diferente de você, você tem que se educar, tem que respeitar, tem que amar, tem que servir. Então, isso santifica. Né? Então, o matrimônio é uma vocação, né? É fruto de um discernimento também vocacional. Não é todo mundo que é chamado ao matrimônio. Não, tem aquelas pessoas que Deus chama para uma vocação especial, como o celibato. Né? E outros para viver uma consagração especial. Ou seja, o sacramento não é uma coisa, entre aspas, né? Mas o próprio Cristo que vem ao encontro dos esposos cristãos. Entre a mão fraca de um e a mão fraca do outro, se põe a mão forte de Cristo que une os dois. Fica com eles e dá-lhes a coragem de o seguirem. Né? Seguir o Cristo na fé, seguir o Cristo na esperança, tomando sobre si a sua cruz de cada dia. Todo casal tem a sua cruz de cada dia, né? De se levantarem depois das quedas, de se perdoarem mutuamente, de levarem o fardo um do outro. A graça do sacramento do matrimônio é exatamente para suprir o casal, eu diria, desse suprimento de graça, né? Para que possa viver essa realidade. A gente percebe que os casais que têm isso superam as dificuldades.
vivem 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, né? Mesmo tendo os seus problemas, não tem casal que não tenha problema, não tem casal que não tenha os seus atritos de vez em quando, porque é aquilo que eu falei, nós somos pessoas diferentes. Agora, o que é bonito exatamente no casamento? O bonito é superar isto, entende? Não é feio um casal ter diferenças, eu diria até ter atritos, não é feio. Eu diria isso de certa forma é natural. Agora, o que é feio é não superar isto, no amor, na paciência, na compreensão, entende? E o sacramento do matrimônio, que o Papa quer chamar a atenção, é exatamente isso, né? Ele diz que ao manifestar o seu consentimento ao outro, expressar esse consentimento, não é? Na sua entrega, inclusive física, corpórea, né? Ele recebe um grande dom, né? Esse consentimento e a união dos seus corpos, nós já falamos aqui na vida sexual, são os instrumentos da ação divina que os torna uma só carne. Daí, ó, tudo isso que eu falei até agora, o Papa coloca esse consentimento, né, na união deles, se torna então como que a ação divina que os torna uma só carne, como Deus disse para o casal, né? Sereis uma só carne. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo e voltamos daqui a pouquinho para continuar. Muito bem, meus caros amigos e amigas, nós já estamos de volta aqui com a nossa Escola da Fé. Quero lembrar você duas coisas importantes. Primeiro, você está assistindo aí a TV Canção Nova. Essa TV que fica 24 horas no ar, 24 horas. É uma fornalha que não desliga, né? Você sabe que os grandes alto-fornos, né, das siderúrgicas não pode desligar, né? Porque seria um prejuízo muito grande desligar, deixar o forno esfriar. A Canção Nova é como esse alto-forno de siderúrgica, né? 24 horas no ar sendo alimentado. E olha, há mais de 30 anos. E quem é que mantém essa fornalha acesa, combustível para ela? São os consagrados todos que trabalham aqui, os funcionários, mas também você que sustenta a Canção Nova com a sua contribuição. Então, Deus lhe pague por isso, Deus abençoe você, sua família, e continue contribuindo com a Canção Nova, né? Deus ama aquele que dá com alegria, São Paulo diz, né? Então, dê essa contribuição, por pouco que seja, né? Mas faça com alegria. Que alegria é essa? Alegria de ver almas sendo salvas para Deus. Essa é a maior alegria de Deus, sabe? Não tem... Santo Afonso de Ligório, Santo Inácio de Loyola dizia: qual é a maneira de mais nós glorificarmos a Deus? Converter almas para Deus, trazer as almas para Deus. Então, é toda a atividade da Canção Nova. Então, essa é a alegria que você deve sentir quando você ajuda a Canção Nova. Muito bem, e eu quero dizer que você então pode acompanhar toda a programação da Canção Nova, você pode inclusive comunicar conosco, né, pelo telefone, né, o 12 31 86 2600, para você ver como é que você faz sua doação, como é que você adquire também os produtos da Canção Nova de evangelização, que também ajudam no projeto da M Alma, né? E você pode se comunicar também conosco com o e-mail do nosso programa, na escoladafé@cançãonova.com. O telefone que eu já dei, ele vale também como WhatsApp, certo? Bom, quero mostrar mais uma vez, antes de a gente continuar aqui a nossa conversa sobre Amor e Letícia, esse livro, Família e Santuário da Vida. Esse livro eu escrevi desde lá de 1994, quando o Papa João Paulo II escreveu a Carta das Famílias e chamou a família de Santuário da Vida, né? Eu achei tão bonita essa expressão, né? Que aí escrevi esse livro sobre a família, falando exatamente da vida conjugal, da educação dos filhos, né? E outros livros que eu escrevi, como Educar pela Conquista e pela Fé, Problemas no Casamento, até livros sobre namoro, problemas de namoro, vida sexual no casamento, tudo isso tem a ver com a família, né?
Um outro livro que eu escrevi, talvez tenha sido um dos primeiros, Sereis uma só carne. Este livro eu procuro mostrar qual é o sentido profundo do matrimônio. Deus quer que o casal seja uma só carne. Eu acabei de falar, né, na última palavra antes do intervalo, que o consentimento, né, e a união dos corpos dos casais são, papai diz, um instrumento da ação divina que os torna uma só carne. Está lá em Gênesis 2:24. Então, o que Deus quer de cada casal é isso, seja uma só carne. Que não haja divisão, não haja separação, não haja mentira, não haja, não sei, tapeação de um para com o outro, né? Um livro que também eu escrevi a pedido de um sacerdote foi esse aqui, foram 40 anos. Os 40 anos da minha vida de casado, né? Teve um padre que pediu, quando a minha esposa faleceu, Padre Demétrio Gomes, bem conhecido da Canção Nova, muito amigo do Padre Demétrio Gomes. Quando a minha esposa faleceu, ele veio me visitar, né? E disse, professor, agora está na hora de o senhor escrever um livro sobre, né, esses 40 anos de vida. Porque o 40, ele diz, na Bíblia, é um tempo muito especial, né? Jesus teve 40 anos no deserto, o povo de Deus caminhou 40 anos, né, no deserto, até chegar na terra prometida. E Deus fez vocês viverem 40 anos, criar os filhos. Eu falei, mas padre, é muito chato escrever um livro sobre a gente. Ele falou, não, o povo quer conhecer as coisas mais de perto. O senhor prega muito sobre casais aí no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Agora o senhor tem que mostrar como é que o senhor viveu. E agora apertou, né? Mas eu esperei aí uns 3, 4 anos, depois eu escrevi, né? E coloquei até aqui na capa, Monsenhor Jonas Abib, né? Na celebração do nosso casamento. Tá aí, como é que nós vivemos? Como é que nós criamos nossos 5 filhos? Como é que educamos esses 5 filhos? Como é que superamos as horas difíceis que todo casal tem? Eu coloquei como subtítulo desse livro, uma história de amor e de fé. É pelo amor e pela fé que a gente consegue superar tudo isso. Mas vamos em frente. Estamos, né, quem talvez tenha ligado a televisão aí um pouco mais tarde, nós estamos fazendo uma série de programas, serão 4. Esse é o segundo, sobre Amoris Laetitia, que é a exortação apostólica do Papa Francisco sobre a família. Olha, é um documento extenso, são mais de 300 parágrafos, e cada parágrafo é grande. O Papa disseca o assunto, é impressionante. Ele faz um raio-x, né, dos problemas da família. E como é que a igreja, como é que a pastoral familiar deve encarar esse programa importantíssimo? Como é que a pastoral familiar deve preparar os noivos para o casamento? Então, o que eu estou colocando aqui é apenas um pouco daquilo que ele coloca, né? Porque o bom depois é cada um ler esse documento, né? Então, continuando o que eu estava falando antes do intervalo, o Papa disse que nesta pastoral é muito importante a presença de casais de esposos com experiência na paróquia. Esses casais maduros, eles podem colocar à disposição dos casais mais jovens a sua ajuda. Sabe, tem tanto casal maduro, muita gente, inclusive aposentada, sabe, que pode orientar os casais novos, casais em conflitos. Sabe, não é qualquer casal que tem condição de pagar aí uma terapia conjugal, né? Então, é um trabalho maravilhoso que muitos casais podem prestar à igreja, não só nos encontros de casais com Cristo. Hoje existem vários tipos de encontros de casais, né? Mas também dando uma assistência, né? O Papa diz o seguinte, que esse ritmo frenético da sociedade e essas exigências do trabalho não pode prejudicar o prestar atenção um ao outro. Essa frase é do Papa, prestar atenção um ao outro.
Então, são recomendações que ele vai colocando para que a pastoral familiar viva isso, coloque isso como um ensinamento, né? Um prestar atenção ao outro. É importante essa colocação, né? Muitas vezes, no casamento, o casal vai caindo numa certa monotonia, porque vive junto o dia inteiro, né? Daqui a pouco um já começa a ver uma monotonia, um já não começa a prestar atenção mais no outro, né? Então, ele diz, os casais jovens ou casais frágeis, né, precisam ser ajudados para parar um diante do outro e partilhar suas experiências com coragem e com amor. O que está acontecendo de errado entre nós? O que está faltando é o diálogo? O que está acontecendo? Então, vamos partilhar as experiências com coragem e com amor. Não deixar os problemas ir crescendo sem solução, né? Não ficar empurrando com a barriga, como o povo diz, né? Ele diz, os casais jovens, né, deve se animar também a criar os seus próprios hábitos, seus próprios e bons hábitos. Por exemplo, dar-se tempo, né? Dar-se sempre, por exemplo, um beijo pela manhã. Será que todos os casais, quando vão, cada um, não sei, um para o serviço, outro, será que dão um beijo um ao outro? O beijo é o tipo da instituição que é para o casal, né? Ele fala, né, benzer-se todas as noites, esperar pelo outro e recebê-lo na chegada. O marido vai chegar, a esposa vai chegar e lá receber. Quem sabe chegou depois de um dia de cansaço, de trabalho, né? Vai lá receber com um abraço, com um beijo, né? Ter alguma saída juntos, saiam juntos de vez em quando os dois. Compartilhar as tarefas domésticas, né? Antigamente a mulher fazia tudo dentro do lar, né? Hoje não dá mais, né? Porque a mulher trabalha fora também, né? Então, o marido tem que ajudar no cuidado da criança, na limpeza da casa, não sei, na arrumação das coisas que precisam ser arrumadas. Então, compartilhar as tarefas domésticas. Vencer a rotina com a festa. Uma boa festa de família ajuda esse entrosamento, né? Não perder a capacidade de celebrar em família, alegrar-se, festejar, né? Festejar as experiências belas, né? Festejar as coisas bonitas, os bons acontecimentos. Veja, eu acho interessante que o Papa, ele desce assim em detalhes, né? Que nas outras encíclicas eu não encontro, são todas maravilhosas, mas o Papa Francisco, ele tem uma capacidade de descer mais em detalhes, né? Que é interessante. Ele fala, por exemplo, que os pastores, ele fala, nós pastores devemos incentivar a confissão frequente dos casais, a direção espiritual, a participação em retiros, a oração em família. Olha quanta coisa ele orienta a pastoral familiar a passar para os casais. Confissão frequente, olha aí. A confissão, meus irmãos, é sacramento de cura, diz o catecismo, né? Muitos problemas do casal podem ser resolvidos na confissão. A direção espiritual, pode ser com um padre, pode ser com um bom casal. A participação em retiros, encontro de casais, outras coisas. A oração na família. Então, e colocar essas coisas. Ele fala, ao mesmo tempo, convém incentivar cada um dos cônjuges a reservar momentos de oração a sós, diante de Deus. Também incentivar cada um a ter seu momento de oração, seu momento de pegar a palavra de Deus, né? E meditar aqui todo dia, pelo menos 15 minutos, meia hora, né? Ter o seu tempo. Sabe o que são essas coisas? É que alimentam a vida da família. Um casal que não reza, um casal que não reserva um tempo para Deus, é um casal que vai esfriando na fé. Esfriando na fé, o que acontece? Esfria no amor de Deus, que é o amor
doação, né? O amor preocupação de ver o outro, entende? Então, vai esfriando, né? E vai causando uma série de problemas, né? Tem um ditado que diz assim, que mosca não assenta em prato quente. Você já viu mosquito assentar numa vasilha de feijão fervendo? Não assenta, não. Mas se aquele feijão esfriar, fica ali um dia inteiro, daqui a pouco está cheio de bicho descendo ali. É a vida nossa, se a gente não reza, se a gente não tem uma vida... Esse é o problema que leva muito o casal a uma separação, né? Então, o Papa fala, os casais precisam ser estimulados a meditar a palavra de Deus, fonte de vida, espiritualidade para a família, né? Porque a gente sabe, São Paulo, a carta aos Hebreus diz lá no capítulo 4, né? Versículo 12, a palavra de Deus ela é viva, quer dizer, ela traz vida, né? Eficaz quer dizer, ela faz acontecer aquilo que ela significa. Mais penetrante que uma espada de 2 gumes, né? Capaz de separar até a alma do espírito, diz a... Então, a pastoral familiar precisa levar os casais a essa experiência. Não basta ficar só colocando para os casais aquilo que é importante psicologicamente na vida do casal, o que é importante, né? Existem aqueles 10 mandamentos do casal muito importantes. São as necessidades de relacionamento correto, mas não pode faltar a parte espiritual. O Papa diz que a paróquia deve receber e ocupar-se com atenção dos problemas familiares. Olha aí, a paróquia não pode ser desligada dos problemas familiares ou encaminhá-las para quem possa dar ajuda, né? É algo que não é fácil para as paróquias, né? Estar aberta para receber os casais, principalmente os casais com problemas, e encaminhá-los para quem possa dar ajuda. É claro que o pároco não tem condição de fazer isso. Então, o ideal é que na paróquia, pelo que o Papa coloca nessa exortação, a paróquia tenha uma equipe que esteja assim meio de stand-by, né? Ou seja, na expectativa de receber pessoas que possam ter problemas. Então, criar uma espécie de vou usar uma palavra aqui que não sei se seria melhor, uma espécie de pronto-socorro matrimonial. Ou seja, uma atividade na paróquia que um casal que está com problema, vou lá pedir ajuda. E aí um casal que atende, que marca uma hora, que vai na casa, entende? Essa é a igreja que o Papa quer de saída, que ele fala, né? Por que não um casal engajado na paróquia que vai até a casa de um casal que está conflitado, vai rezar com eles, vai orientar? Ele fala, infelizmente, muitos casais de esposos desaparecem da comunidade cristã depois do matrimônio. A pessoa casa, vem na igreja e depois desaparece. O Papa diz, não pode. Se eles são casados na igreja, eles são membros da igreja, não podem desaparecer. Então ele fala que uma oportunidade de trazê-los de volta é ter, por exemplo, no batismo de um filho. Aí o casal volta, vai batizar um filho. Então a oportunidade da igreja puxar esse casal. Na primeira comunhão de um filho, ou quando participam de um funeral, olha aí, ou no casamento de um parente ou de um amigo. Então o Papa estimula que a pastoral familiar saiba aproveitar esses momentos em que o casal volta para a igreja, batismo de um filho, primeira comunhão, um funeral, etc., casamento de alguém, para tentar reintegrar o casal na igreja. É claro, gente, que tudo isso não é fácil. Mas veja, o Papa, como o nosso guia, o nosso pastor, ele está dando as diretrizes. E eu estou tentando
dissecar um pouco disso aqui, eu li a encíclica, fui, né, separando assim, pensando, né, os pontos mais importantes que estou trazendo aqui. Eu espero que isso sirva também de estímulo para as pastorais. Outra coisa que ele fala, outro meio é a bênção das casas, ou a visita de uma imagem da Virgem. Olha que detalhe interessante que o Papa chama. Hoje, muitas vezes, tem uma imagem de Nossa Senhora, né, que vai de casa em casa, não vai? Vai, por exemplo, a gente vê, né? Isso é uma coisa antiga, o Papa tá aí, usa isso como um meio, também ir abençoar uma casa, né? Quando o sacerdote vai abençoar uma casa, um diácono que vai abençoar uma casa, não é só chegar a abençoar, não, vamos entrar um pouco na vida dessa família, está tudo bem, tem problema, não tem, entende? São coisas que o Papa vai colocando e pede para a gente explorar. Ele fala, a pastoral familiar deve ser missionária, em saída. Essa expressão ele gosta muito de usar, né? Ele fala por aproximação, chegar perto, de casa em casa, de rua em rua, em vez de se reduzir apenas a cursos que poucos assistem. Olha aí, é o Papa falando. É claro que os cursos são importantes, mas acaba vindo pouca gente. Agora, ir até as casas é muito importante. Hoje, graças a Deus, já tem coisas desse tipo acontecendo. Eu conheci, por exemplo, vou dar aqui um exemplo que eu conheci. A comunidade Obra de Maria. Eu conheci na comunidade Obra de Maria um trabalho muito bonito que eu sei que outras comunidades fazem. Eles vão de 2 em 2, de casa em casa. Faz o quê? Leva a Bíblia, lê um trecho da Bíblia, às vezes o Evangelho do dia, medita o Evangelho do dia, reza com a família, faz uma espécie de um cenáculo familiar. Que coisa maravilhosa! E eu perguntava para eles, e vocês são bem recebidos? Muito bem recebidos. Olha, a gente é tão bem recebido que toda casa que a gente vai, o pessoal quer que a gente tome café, que a gente coma, beba. A gente sai dali até meio, né, entarpado, como diz o mineiro, de tanta... O povo gosta. As famílias cristãs precisam disso. O que fazem as pessoas de outras religiões? Eles vão de casa em casa. Você já reparou que eles vão de 2 em 2? Batendo nas casas? Olha, dá para a gente entrar aí para conversar? Olha, muito obrigado, eu sou de outra religião, né? Entende? É isso que o Papa está pedindo para a gente, né? Ele fala que nos livros dos profetas, o casamento é a imagem da aliança de Deus com o seu povo eleito. Nos livros dos profetas, né? E no Novo Testamento, a aliança de Cristo com toda a humanidade através da igreja. A união de toda a humanidade através da igreja. Então, de todos os sacramentos, o que apresenta uma dimensão visível, natural, mais rica é o matrimônio. Porque requer o consentimento, o sim do casal. É o sacramento assim, mais, vamos dizer, mais humano, né? Sem deixar de ser divino também, claro, né? Porque depende muito. Tanto assim que a gente sabe que quem casa os casais, que não é o sacerdote, não é o ministro, são os próprios noivos. Olha o sentido profundo do consentimento. É um que se entrega ao outro, um que abraça o outro na presença da igreja, para receber a bênção, a graça de Cristo e todas as outras consequências, né? Não é o sacerdote quem os casa, são os próprios noivos que se casam na presença de Deus. Paulo VI dizia que a dualidade dos sexos, né, homem e mulher, foi querida por Deus para que o homem e a mulher, juntos, eles fossem a imagem de Deus e, como Deus, nascente da vida. Eu acho tão bonita essa expressão, o casal é a nascente da vida. Não tem nada mais importante nesse mundo do que a vida, né?
A gente chora quando morre alguém, né? Alguém que a gente ama. A gente se alegra quando nasce alguém, né? Mas quem é a nascente dessa vida? Essa fonte que jorra a vida? É exatamente o casal, né? Então, o Papa fala, essa dualidade do sexo foi querida por Deus exatamente para isso, para que o homem e a mulher juntos fossem, né, essa nascente da vida. Procriando, o homem e a mulher participam do poder de Deus e se tornam a imagem de Deus. Por que se torna a imagem de Deus? Porque Deus é o Criador e o casal passa a ser co-criador. Então se torna imagem de Deus, né? Tá aí. Então fica aí essa aula de hoje para a gente refletir. Tudo isso que o Papa coloca sobre a missão da pastoral para levar os casais à harmonia conjugal e também uma harmonia sexual, não é? Na próxima aula, nós vamos refletir sobre um outro ponto que o Papa chama muita atenção, a beleza e as dificuldades da vida familiar. Um outro ponto que ele destaca, que eu também separei alguns pontos para a gente refletir, né? Resumindo o que a gente viu hoje, o sacramento do matrimônio é algo sagrado, que Deus instituiu, Cristo instituiu, para que o casal tenha a bênção de Deus, possam superar as dificuldades das diferenças individuais de cada um e não permita que haja uma ruptura, né? Uma separação ou brigas que tornam o lar assim algo muito triste. Segundo, para que possam viver as alegrias da vida conjugal, as próprias alegrias no relacionamento sexual, que edifica o casal e que traz os filhos para o casal. Além disso, não foi tratado ainda nesta aula, vamos ser tratado para frente, a questão da educação dos filhos, né? Então, todo esse bagagem, toda essa bagagem espiritual do matrimônio, do sacramento do matrimônio, prepara os pais para a educação dos filhos. Porque uma coisa que a gente sabe muito bem é o seguinte, um casal que vive bem o seu relacionamento, os filhos também vivem bem. A educação dos filhos começa no bom relacionamento dos pais. Então é tudo isso que para frente nós vamos estudar também, se Deus quiser. Por hora, vamos ficando por aqui. Eu quero pedir aos sacerdotes, diáconos, que nos deem a sua bênção para nós podemos viver todas essas coisas. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.